Salve pessoal, vamos estar iniciando mais uma aula aqui, certo? Ásia, os fatores climáticos que a gente tem na Ásia. Primeiramente, a gente lembra que por causa da grande extensão territorial que a Ásia tem, né, o maior continente de todos, a gente sabe que dentro da Ásia a gente vai ter vários tipos de clima e, consequentemente, vários tipos de vegetações diferentes vão se formar de acordo com o clima. E falando de fatores climáticos, a gente tem que entender que existem dois tipos de fatores climáticos. Os fatores estáticos e os fatores climáticos dinâmicos, certo? Estático seria aquele que não muda, não tem variação. Por exemplo, a latitude, certo? A latitude é onde esse território está localizado em relação norte e sul, certo? Aqui a gente tem a maior parte do espaço ocupado pela Ásia, situa-se entre 10 graus de latitude sul até 75 graus de latitude norte. Grande parte dessa latitude passa o círculo polar ártico, né? Que nem a gente vê aqui no mapa, certo? Vai desde os 10 graus aqui no sul até 75 no norte. E lembrar, um fator climático é onde você está em relação à sua latitude. Se você está perto do Equador, latitude zero, você vai ter um clima quente. Se você está dentro do círculo polar, consequentemente você vai ter um clima mais frio. Então, latitude é fácil de entender, é um fator estático, não vai mudar. Hoje a China está aqui, amanhã a China vai estar mais alta, a China vai estar mais baixa. Não, é um fator estático. A latitude, por exemplo. Um fator dinâmico que a gente pode falar são as correntes marítimas, né? Porque, apesar delas terem um espaço, certo, específico para ocorrerem, elas podem ocorrer com maior força num ano, com menos força no outro, certo? Então, elas vão ser dinâmicas. E a gente lembra o quê? Corrente quente, corrente de água quente tem o quê? Vapor. Então, se passa uma corrente quente nesse litoral, esse litoral vai ser bem úmido, vai ter uma quantidade de água boa. Se passa uma corrente de água fria, não vai evaporar. Então, não vai levar grandes umidades para dentro do continente. Aqui a gente tem de exemplo. Ao norte tem a corrente de Oyashio, que é fria, então ela vem aqui esfriando as águas, não traz umidade para o continente. E ao contrário, a gente tem aqui a corrente Índico-Norte quente, bem aqui no Equador, que leva uma quantidade de vapor d'água gigante aqui para o sul e sudeste da Ásia. E a corrente de Kuroshio, que é quente também, que vai fazer com que chova bastante no Japão. Certo? Corrente marítima dá para entender também tranquilo. Né? A altitude é um fator climático estático. Mas tem os terremotos, né, a ação tectônica que faz com que o relevo abaixe ou diminui. Sim, mas isso é na casa dos milhões de anos, né, gente? Não é de um dia para o outro que as altitudes mudam, né? Então, a altitude é um fator climático estático, certo? A altitude na Ásia, ela vai variar desde 28, quase 30 metros abaixo do nível do mar, até quase 9 mil metros no Himalaia, né? E de forma geral, quanto mais alto é o relevo, mais baixas vão ser as temperaturas. Porque mesmo na área perto, mesmo em latitude baixa, próximo ao Equador, a temperatura vai ser mais baixa de acordo com a altitude que a gente vai ter. Que geralmente a gente vai ter aquela cena clássica, né, da montanha, o pico da montanha cheio de neve. Eu já expliquei para vocês, quanto mais alto a gente sobe, menos gases vão ter no nosso ar. É o famoso ar rarefeito. O que é o ar rarefeito? É o ar que tem poucos gases. Os gases, eles têm a capacidade do quê? Segurar calor, certo? Gases e vapor d'água, eles têm a capacidade de segurar calor. Então, quanto menos gás eu vou tendo, menos capacidade de segurar calor eu vou tendo, consequentemente, mais frio, certo? Aqui nesse mapa, a gente consegue ver, né, a mudança, as temperaturas médias mensais e o fator de altitude determinando esse clima. A gente pode ver aqui, comparando as duas cidades, a Hankon e a Lhasa, aqui. Né? A gente vê a temperatura média e a gente pode perceber que nessa Lhasa aqui, a gente tem médias de temperatura bem mais baixas. Você vê a temperatura máxima que ela consegue chegar no verão, né? Que lembra que
no meio do ano é verão no hemisfério norte. A temperatura máxima que a gente chega nessa cidade de Lhasa é 16 graus, enquanto na cidade de Hankon a gente consegue chegar a 30, a 27. Ou seja, na mesma latitude, certo? Em relação norte e sul, elas estão na mesma linha. Elas estão na latitude igual, mas a altitude dessa cidadezinha de Lhasa faz com que o clima lá seja muito mais frio. Perfeito? Outro fator climático estático é a maritimidade e continentalidade. O nome já diz, né? Maritimidade, proximidade com o mar, certo? Em razão da extensa área que a Ásia tem, ela vai ter grande influência da continentalidade. A gente vai falar dos desertos, por exemplo. Para dentro, aqui onde a gente tem o deserto do Irã, o deserto de Tahar, estão bem dentro do continente. Então, por estar bem dentro do continente, isso é um fator que determina o clima. Agora o Japão, que é um arquipélago aqui, várias ilhas, por estar cercado de mar por todos os lados, a influência do mar no clima do Japão é muito forte, certo? Então, a maritimidade é a proximidade com o mar, o quanto que essa proximidade com o mar muda o clima, e a continentalidade é essa interiorização do território. Quanto mais para dentro do interior do continente está, mais isso afeta, certo? Aqui, voltando aqui na maritimidade e continentalidade, a gente vai citar um exemplo aqui, né, do Japão. A quantidade de chuva que a gente tem no Japão, nessas faixas de litoral, dá uma olhada aqui na cor, lembrar que vocês têm isso na apostila, e ver que quanto mais para dentro eu vou do território aqui da Ásia, menor vai ser a precipitação, certo? O mapa vai mostrar claramente a influência da continentalidade e da maritimidade, ao indicar o quê? A redução do nível de chuvas nesses territórios, certo? Por último, mas não menos importante, vem as massas de ar, que é um fator dinâmico. Elas acontecem, mas elas podem acontecer com uma força maior, certo? Num grau mais forte ou em graus mais fracos. A gente vai ter as massas de ar são o quê? A partir das particularidades climáticas regionais, a gente vai, no mapa aqui, a gente vai destacar só duas. Deixa eu ver aqui no mapa aqui. A gente tem a massa polar do Ártico, né, que vem aqui do norte para dentro, e a gente tem as monções quentes. A massa que vai vir aqui dos polos, ela vem do polo. Ela vai ser o quê? Uma massa de ar frio. E o que é uma massa de ar? É um bloco homogêneo em que a temperatura, a pressão e a umidade são iguais. O que é uma massa de pão? É uma coisa só com uma característica igual, né? Uma massa de ar é uma grande quantidade da atmosfera, um grande bloco da atmosfera que se desloca, certo? Como um bloco e que vai ter a mesma pressão, a mesma temperatura e a mesma umidade. Num caso de uma massa de ar frio, ela vai ter pouca umidade, né? Ar frio. Se o ar está frio, não tem vapor. Se está muito frio, o vapor faz o quê? O vapor condensa e chove. Então ela vai ser, geralmente, massa polar vai ser seca e fria. Ela ajuda o quê? O que a gente tem logo abaixo de onde vem a massa polar? Deserto. Pouca umidade. Não, esses ventos não trazem água, são ventos frios e secos. Ajudam nesse processo da desertificação aqui. E ao contrário, a gente tem aqui embaixo, subindo, as massas das monções, que aí mais para frente eu vou explicar a quantidade de água que isso aqui leva para o continente, a quantidade de água que isso aqui faz chover nessa região do Laos, Vietnã, Indonésia, Índia, não é brincadeira, porque uma massa de ar quente, o ar quente vai ter o quê? Vapor, certo? E o que é estático? O lugar que elas vêm. Essa massa vem do norte para dentro do continente, essa vem do sul para dentro. Só que o que é dinâmico? Tem horas que essa massa ela pode acontecer em dia X, em dia assado, certo? Não vai acontecer sempre na mesma data, isso já é dinâmico. E a força com que ela vem, né? Às vezes chega uma massa de ar frio, mas não está tão frio. No mês seguinte vem uma grande massa de ar frio que derruba todas as temperaturas, certo? Então, massa de ar também é algo tranquilo de entender, certo? E esses são os fatores climáticos que a gente tem no caso da Ásia, né? Mas são fatores climáticos que a gente vai ter em qualquer
lugar do planeta, certo? A latitude, certo? Norte e sul é mais perto do Equador, é mais perto dos polos. A altitude, quer dizer, as correntes marítimas aqui, né? É corrente fria, é corrente quente, é fria, deixa o território mais seco, é quente, traz umidade, certo? A altitude é mais alto, é mais baixo. Aqui a gente vê, né? Mesmo na mesma latitude, a altura faz com que uma cidade seja muito mais fria do que a outra, né? A maritimidade e a continentalidade, né? Você tem uma grande influência do mar ou você vai ter uma influência maior do continente, né? O nome já diz maritimidade e continentalidade. E massas de ar, que elas vão ser ou quentes ou frias, secas e úmidas, e isso também vai fazer uma grande alteração no clima das regiões. Beleza, gente? Então, na próxima aula a gente aprofunda um pouco mais nesse conteúdo e é tudo nosso. Muito obrigado.